Você já reparou a dificuldade que as pessoas têm em apontar os próprios defeitos? É uma questão de ego, né? É uma questão de vaidade. Conseguir falar dos próprios erros, dos defeitos, apontá-los e corrigi-los. Não que você deva ou tenha a obrigação de fazer isso, por exemplo, com qualquer pessoa. Eu acredito que tem pessoas que são mais adequadas do que outras para que você faça isso, se for o caso. Mas o mais importante é que você consiga admitir para você mesmo os seus defeitos, para que você possa corrigi-los. Tem uma frase que diz assim que aquilo que eu não gosto no outro eu corrijo em mim. Mas isso já é para uma pessoa que está consciente a respeito dos próprios defeitos. Então aquilo que ela não gosta no outro, ela corrige nela própria. E essa frase também colabora e corrobora para a ideia de que o ambiente pode perfeitamente contaminar a gente. E sem sombra de dúvida nenhuma que ele contamina. E essa contaminação muitas vezes é uma contaminação invisível, você não tem essa percepção de que você está sendo influenciado a ter comportamentos dos quais você não concorda, comportamentos que você não aprova. Então, para quem já está no nível mais avançado de consciência, você certamente não se deixa contaminar e corrige em você aquilo que você condena nos outros. Agora também tem o outro lado da moeda, que é o que muitas vezes você vê no outro, mas reprova em você. Você tem uma falsa percepção, uma falsa ideia de que está corrigindo em você, apenas pelo fato de apontar o dedo para o outro. Que aí não é só uma coisa no campo das ideias. Você não reprova simplesmente para você mesmo, na tua cabeça, no campo das ideias. Você aponta de forma contundente o dedo, fala para outras pessoas, fala daquele comportamento naquela pessoa, sabe? Você julga mesmo, reprova, julga, aponta e conta para os outros. E tem essa ideia equivocada e falsa de que está corrigindo em você mesmo. Você inconscientemente está reprovando. Essa é a explicação pela qual você tem, muitas vezes, esse comportamento como que se essa situação fosse até uma coisa passional. Então você reprova, julga, fala a respeito, fofoca, mas você não está corrigindo em você. Você não está nem percebendo o porquê que você está fazendo isso. Você está fazendo porque de fato você reprova aquilo no outro, e aquilo no outro é uma denúncia que aquilo também existe em você. Você também se comporta igual. Então por isso que a melhor coisa é você despertar para saber isso. Eu também faço assim? Eu também me comporto assim? O que eu posso fazer para corrigir? E é claro que é um processo, mas a resposta é muito clara e objetiva. O que você pode fazer para não ter esses mesmos comportamentos, vamos dizer assim, é não tê-los. É não tê-los, mas você precisa saber que você tem. E ter essa percepção, e não a falsa ideia de que não tem, mas tendo e julgando os outros. Uma coisa que eventualmente a gente faz algumas vezes na vida e que demonstra de forma muito clara o que eu falei
no início do vídeo, da dificuldade de perceber os próprios defeitos, é quando a gente vai numa entrevista de emprego. Porque eu acredito que até hoje tem essa dinâmica, né, de RH, que é o momento em que a entrevistadora ou o entrevistador pergunta sobre defeitos e qualidades. As pessoas não têm dificuldade nenhuma para apontar as próprias qualidades, mas têm grande dificuldade em apontar os defeitos. E muitas vezes aponta defeitos que nós poderíamos dizer com tranquilidade que são qualidades e não defeitos. Por exemplo, tem um aqui, ó, que é clássico. Esse é clássico as pessoas dizerem isso. Que é dizer o seguinte, depois de pensar muito, né? Ficar com aquela cara, aquele semblante pensativo, contemplativo. E aí a pessoa fala o seguinte, ela fala que um dos grandes defeitos dela é ser perfeccionista. Eu não acredito em perfeição. De uma forma prática, vamos dizer assim, aplicável na vida. A perfeição parece muito mais uma desculpa para não fazer. Porque muitas pessoas falam isso, falam que eu só gosto de fazer as coisas perfeitas. Então se não é para ser perfeito, eu nem quero fazer. Então isso é desculpa. Eu acredito em fazer imperfeito. Faça, mesmo imperfeito. Porque o que você não percebe é o seguinte, e aqui eu já estou fazendo uma pequena curva, mas vou já voltar. O que você não percebe é o seguinte, que para você chegar nesse nível de perfeição, que aí a gente já pode discutir isso aqui, para você chegar em um nível de perfeição que você considera perfeição, porque não existe uma definição clara, objetiva e que vai ser aplicável para todos, mas para que você chegue em um nível que para você a gente pode falar que é perfeição, você tem que ter constância, você tem que treinar. Eu acho que essas são as duas palavras-chave: treinamento e constância. Não existe treinamento sem constância e nem constância sem treinamento. Então você precisa desenvolver essa habilidade para não desistir. E consequentemente você vai melhorando cada vez mais. Então é impossível que você não chegue nesse nível de perfeição que você considera perfeição. Para mim, como eu já ouvi uma vez, é melhor feito do que não feito. Para mim, perfeito é o feito. Você fez? Tá ótimo. Não estava tão bom quanto você quis, mas você tem a habilidade para melhorar. Então as pessoas falam muitas vezes em entrevistas de emprego, meu maior defeito é perfeição. Ah, é mesmo? Então, me dê um exemplo, defina, conceitue para mim o que é perfeição. Vamos ver se as nossas ideias batem, né? Agora, para falar das qualidades, não, as pessoas falam um monte de qualidades. Defeitos é aquela dificuldade. Agora, tem um grande defeito, sobretudo para entrevista de emprego, como eu falei, tem um grande defeito que é matador. Mas não no bom sentido, no mau sentido. É uma coisa realmente que vai acabar com a tua entrevista de emprego. É essa coisa de achar que sinceridade extrema, porque lógico que sinceridade é uma virtude e é uma qualidade, mas está condicionada a outros elementos. Não essa sinceridade extrema que você acha que você tem muitas vezes, e sobretudo a de dizer o que você quer, onde você quer, para quem você quer, na hora que você quer. Isso não é sinceridade. Isso é falta de bom senso extrema, talvez aliada a excesso de sinceridade. Uma vez uma moça estava indo relativamente bem na entrevista
Ela estava bem do meu lado. E aí a entrevistadora perguntou, né, das qualidades. E aí ela falou das qualidades. Defeitos. Aí ela falou umas coisinhas básicas, talvez não tão comprometedoras. E aí ela completou dizendo: ah, os defeitos são só esses mesmos. Mas eu sou gente boa, tá, gente? Agora não pise no meu calo, não. Não pise no meu calo. Se ela tivesse parado aí, não pise no meu calo, eu acho que já estava bom para não se comprometer. Só que ela completou dizendo: não pise no meu calo. No meu último emprego, uma mulher lá, uma moça, não lembro, foi pisar no meu calo, a gente caiu na porrada. Irmão, todo mundo, né? Todo mundo com aquele olhar assim de um pouco de constrangimento e de pena. De ter certeza que naquele momento ela já havia perdido a vaga. E certo, foi certo. A moça disse: ah, tá, assim. Então tá bom, fulano, olha só. Você está liberada, tá? Qualquer coisa a gente entra em contato. Então é isso. Aprenda a ter consciência dos seus próprios defeitos para que você possa corrigi-los e não se contamine pelos ambientes que eventualmente você vai frequentar, vai passar pela vida e eles podem te contaminar de alguma forma. Se for para contaminar, que ele te contamine pelo discernimento e pelo despertar, de perceber e de entender e corrigir seus próprios defeitos. É isso. Te vejo no próximo vídeo.